Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. E hoje vamos poupar água, porque é importante para o planeta e porque é importante para a carteira. As dicas ficam por conta da nossa especialista Elsa Agante, para quem tem muitas perguntas. Elsa, já sabemos que não é para tomar banho de imersão, já sabemos que não é para passar muito tempo com o duche aberto e já sabemos também que vamos ter que repetir isto imensas vezes para os nossos filhos aprenderem. Agora, olhando para o nosso chuveiro gastador, o que é que a gente ainda pode fazer mais para torná-lo mais eficiente? Olha, então, em termos de chuveiro, realmente o duche é dos locais, digamos, da casa onde se mais gasta água. E que há uma coisa muito simples que se pode fazer, que é, em vez de termos uma cabeça de chuveiro normal, que tipicamente gasta 12 a 15 litros por minuto de banho, com a água aberta, claro, podemos, por exemplo, comprar uma torneira, uma cabeça de chuveiro mais eficiente, e estamos a falar de custos de 20 euros, 30 no máximo, e que se consegue, por exemplo, uma excelente cabeça de chuveiro que o seu consumo é cerca de 5 litros por minuto. Ora, o que é que isto representa? Eu tenho aqui uma pecinha para ver, isto é um balde, cerca de 7 litros, e significa que entre um chuveiro normal ou uma cabeça de chuveiro mais eficiente, por minuto, esta é a água que nós podemos poupar ou desperdiçar, no caso de ter, obviamente, uma cabeça não eficiente. Portanto, por minuto, cerca de 7 litros. Ora, num duche, por exemplo, 10 minutos, estamos a falar em 70 litros. Portanto, só com uma simples alteração, não mudamos nada no nosso dia-a-dia, apenas mudamos a cabeça de chuveiro. Por exemplo, poupamos por duche, por pessoa, por cada dia. Por dia, por pessoa, isto por ao ano, final do mês sim, ou do é ano. muito água. Estamos a falar cerca de uma poupança de cerca de 7 litros por minuto. Portanto, cada minuto de banho estamos a falar em poupanças, 5 a 7 litros. Bom, Elsa, porque nós não temos muita noção da quantidade de água que gastamos num banho, não é? Sim, nós não temos a noção. Por exemplo, lá está, com uma cabeça de chuveiro normal, 15 litros, um duche de 10 minutos, água a correr, entre pôr o shampoo, etc., água de 10 minutos a correr, 150 litros de água. Ora, 150 litros de água por um duche. Imenso. Por exemplo, uma família de 4 pessoas, por dia, são 600 litros de água. Que barbaridade, Portanto, não é? que é enorme. E lá está. E agora também o que é que podemos fazer? Além de mudar a cabeça de chuveiro, também podemos mudar o nosso comportamento. Por exemplo, um duche de 10 minutos, se passarmos a 5, significa de, mesmo não mudando a cabeça de chuveiro, 150 litros de água para 75. Claro que se juntarmos a isso a cabeça de chuveiro, passamos, obviamente, ainda para uma redução maior. Portanto, são duas coisas que são simples de fazer e as pessoas não têm noção da água a correr, a quantidade de água que está a correr. E depois todos os outros atos de higiene que fazemos, de lavar os dentes, da barba, no caso dos homens. Sim, por exemplo. Depois há outras questões que também podemos fazer na casa de banho. Falámos no duche e agora, por exemplo, nas torneiras da casa de banho. Tipicamente, estas torneiras, é mais ou menos cerca de 10 litros por minuto que gastam. Por exemplo, não se deve lavar os dentes com água a correr. Sim, claro. Ou fazer a barba com água a correr. Porquê? Porque cada minuto que está a correr são 10 litros de água. 10 litros de 10 água. litros de água. Impressionante. Agora, ainda na casa de banho, temos um outro glutão de água, que é o autocolismo, que gasta uma quantidade de litros de água potável que é provavelmente impensável se formos pensar racionalmente, não é? Sim, o autocolismo gasta, obviamente depende dos autocolismos, mas mais ou menos as descargas, 7 a 10 litros de água por descarga. O problema, e então quem tenha crianças em casa sabe porque perfeitamente as descargas são sistemáticas. E aí o que nós aconselhamos é a colocar ou um autocolismo quem possa de dupla descarga, porque obviamente temos a descarga mais pequena. São que eles têm os que têm os dois uma versão mais sim, reduzida e outra mais... Para a maioria das situações a descarga pequenina chega perfeitamente e estamos a falar em cerca de 50% de redução da água. Existem aqui alguns adaptadores de redução de caudal que também se conseguem colocar no autocolismo, sem que não dá para todos os tipos de autocolismo, mas que também reduzem cerca de 50%. E depois há uma dica que, entretanto, também podemos ter, que é quando estamos no duche, muitas vezes, ainda no inverno, enquanto vem a água quente, estamos ali a desperdiçar água. Podemos ter um balde e essa água vai para dentro do balde e essa água vai ser utilizada no autocolismo. Por exemplo, há muitas pessoas que já fazem isto, são pequenas diretamente dicas. Na sanita. Diretamente na sanita. Sim, sim, no autocolismo, diretamente na sanita. Diretamente na sanita para evitar estar-se a gastar mais uma Exatamente. quantidade de Estamos água a aproveitar a água que no fundo já vai ser desperdiçada também. E que já vem com shampoo e com sabão e tudo. Não há problema nenhum. Exatamente. Estas dicas que nos trazes para a casa de banho são de facto muito úteis, mas há outras partes da casa onde também, obviamente, gastamos muita água e, obviamente, que nos referimos à cozinha. Vamos lá lavar a louça. Elsa.
Lavar a louça, há quem lava à mão e percebe-se, para poucas pessoas em casa se calhar faz sentido. Para quem lava a louça à mão, imagino que o ideal será encher primeiro o lava-louça e não estar a fazê-lo com a torneira aberta, não é? Sim, lá está o segundo glutão, como Exatamente. dizes, é a cozinha. Uma torneira de cozinha, mais ou menos, gasta cerca de 12 litros por minuto. Ou seja, uma pessoa que muitas vezes lava a louça com água a correr, entre o lavar e o passar a água, 10 minutos é perfeitamente normal, estamos a falar em 120 litros de água. Portanto, o que nós aí que obviamente se aconselha é pôr um pequeno alguidar com exatamente, portanto, fechado com o detergente e depois um segundo alguidar para passar a louça. Pronto, aqui estamos a falar, alguidares depende um bocadinho, mas normalmente em 5, 7 litros, portanto há uma diferença grande. E também, por exemplo, quando se está o mesmo, não só para lavar a louça, mas por exemplo lavar frutas e legumes. Em vez de ser com água a correr, também pôr num pequeno alguideirinho com água, pronto, para lavar. E o que é que fazemos com essa água depois? Com essa água depois, temos várias opções. Podemos pôr na sanita, lá está, quando necessitamos. Quem tem um pequeno jardim ou nas plantas, pode regar as plantas. Portanto, aqui a falar água de lavagem de fruta e legumes, não tem detergente, pode ser utilizada para regar as plantas. Ou um pequeno jardim que se tenha. Para quem tem máquina da louça e para quem compensa, para as famílias grandes, lavar a louça na máquina compensa sempre? Sim, aliás, eu penso que aqui a máquina da louça, quem tem a oportunidade, mesmo aquelas pessoas que estão numa família mais pequena, desde que vá juntando e tenha a carga completa, a máquina acaba por compensar, mesmo faça lavar a mão. Carga completa é importante? É importante carga completa, porque lá está, sendo a carga completa, estamos a rentabilizar a máquina. Para ter aqui uma ideia, há bocadinho falámos, água a correr, 10 minutos, cerca de 120 litros. Uma máquina de lavar louça, depende das máquinas, é óbvio, depende dos programas, mas mais ou menos estamos a falar de gastar 12 litros por programa. Portanto, a máquina da louça não gasta tanta água como se pensa. Portanto, isto significa, mesmo para uma família mais pequena, pode juntar a louça do pequeno almoço e jantar, chega ao final do dia, com a máquina mais ou menos cheia, coloca tachos e põe tudo na máquina e acaba por ser mais eficiente. O que é que nós aconselhamos? Lá está, carga completa, obviamente não vamos desperdiçar a máquina, e também os programas Eco. Os programas Eco são programas longos e normalmente as pessoas acham que daqui a 3 horas a lavar isto vai gastar imenso, mas não. É ao contrário, não é? Ou seja, são programas que demoram mais tempo precisamente porque têm uma redução quer de água, quer de eletricidade. Portanto, demoram mais tempo, mas gastam quer menos água, quer menos eletricidade. E também uma dica importante, não necessitam de lavar a louça antes de a colocar na máquina. Há muita gente que faz isso. E também não é necessário fazer programas pré-lavagem, a não ser aquela louça que esteja realmente muito agarrada, muito seca. Tipicamente não é necessário nas máquinas atuais. Lavagem normal e obviamente não gastar água antes, depois pôr na máquina. Antes e depois, porque aí estamos a gastar duas vezes. Pronto, vamos então sair de casa, para quem tem quintal. O que é que ainda se pode fazer mais no quintal? Deixa-me cá ver, vamos regar as plantas, vamos regar eventualmente pedacinhos de erva que existem no quintal. Há também quem lava o carro. Diz-me tudo, Elsa, o que é que a gente pode fazer para poupar água? Bom, já demos a dica de utilizar a água das lavagens de frutas e legumes para regar as plantas ou um pequeno jardim. Claro que isso não é suficiente. E também quem tem um bocadinho de jardim, aí é necessário ter, ou seria aconselhável, por exemplo, ter uma rega gota a gota. Há quem tenha jardins maiores e que às vezes acaba por pôr os aspersores que gastam mais água e convém, a gota poupa bastante água. E depois há outras dicas, que é não regar durante o dia. Não regar à hora do calor, porque obviamente parte da água que estamos a usar na rega evapora. Claro. E ela também não é bom para as plantas. Portanto, o ideal é de manhãzinha cedo ou mesmo ao final do dia. Poupa-se bastante água. No caso do carro, para já lavar só quando é preciso. Não é preciso lavar o carro todas as semanas. A diferença é que a chuva faça esse trabalho. Pronto, mas em termos de lavagem do carro, também, por exemplo, as torneiras ou as mangueiras, muitas vezes que são utilizadas nos jardins, estamos aqui a falar de consumos que podem ir aos 200 litros. Portanto, em 10 minutos, estamos a falar de uma dotação maior. Portanto, aí o ideal será utilizar um balde com água e o detergente para lavar o carro e apenas usar a mangueira no final para retirar. Ou então, por exemplo, alguns sistemas de automáticos de lavagem que têm a recirculação de água e que têm consumos 3 vezes inferiores à nossa mangueira do jardim. Ou seja, às vezes vale a pena esse investimento? Às vezes vale a pena esse investimento porque acabamos por...
em termos de poupança de Ao fim de água, algum tempo, acaba por compensar. rentabilizá-lo. E já agora, fazer isso também à noite, não é? Lavar Sim, a lavar o carro também, assim, sempre ou muito cedo de manhã ou ao Isso. final do dia, já sem sol, porque senão toda a gente tem essa experiência, está a lavar o carro e ainda está a lavar a parte da frente, a parte de trás já está completamente seca, porque a água já evaporou. Ok. Obrigada, Elsa. São de facto dicas muito importantes e são muitos litros de água que podem ser poupados com pequenas mudanças de comportamento. Cabe agora a cada família incorporar aquelas recomendações da Elsa que fizerem sentido nas suas realidades, nos seus agregados familiares e também nas casas que têm. Aproveite bem todas estas informações, elas estão à sua disposição. Aproveite-as porque saber é poder. Até à próxima.